Kaiser aqui e hoje estou com a Mari. Se vocês já assistem o vídeo de Riverdale, vocês sabem que eu sempre falo da página do Riverdale Brasil Oficial. Ela faz parte, ela é administradora da página. E também tem um canal, né, que fala bastante de Riverdale. Ela é a rainha das teorias. Adoro teorias. Todos adoramos teorias, né? Eu gosto muito de fazer teorias absurdas. Eu sempre fui muito fã de Lost, então Lost era aquilo que você fazia mil perguntas e não sabia o que falar. E justamente o vídeo de hoje é sobre as maiores teorias, porque hoje tá rolando o hiato, né, por causa do Halloween, então o episódio 4 nem vai passar nos Estados Unidos e é por isso que também não vai passar no Brasil. Mas eu não podia deixar de fazer vídeo aqui no canal. A gente não pode deixar de fazer teoria, né? Não pode deixar de fazer teoria nunca. E também não deixa de seguir o pessoal lá do Riverdale Brasil Oficial, que são parceiros maravilhosos. Vocês conseguem, gente, sabe, todas as notícias de primeira mão. Tem teoria também. Tem Instagram, tem Facebook, tem o Twitter também. Todos os links estão aqui na descrição. E também tem o pessoal do Riverdale Brasil, que eles colocam frases, é muito legal. E eles também estão com a página de Sabrina. Ela também tem a página de Sabrina. Nos vídeos de Sabrina eu sempre tô falando, né, gente? Vocês têm que estar craque. E também, se você quiser ganhar uma jaqueta do Art, tá rolando uma promoção aqui no canal, que se você responder todas as perguntas dos vídeos de Riverdale com a hashtag CroiserRiverdale, você concorre, que eu vou sortear no mid-season, logo depois do episódio. Vai rolar uma live e aí vão ter outros brindes surpresa também durante a live, mas vocês têm que acompanhar. Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer algumas teorias que podem dar algum sentido aí pra essa temporada, do que a gente tá vendo, porque quando a gente começa a ver uma temporada nova, a gente meio que acaba esquecendo das coisas que aconteceram na segunda, e tem muita coisa que a segunda deixou em aberto que pode rolar nessa terceira. A Mari tem uma teoria muito boa do filho da... Alice com F. Jones. Nas séries, você, pra ter certeza se fulano morreu ou não morreu, Você tem que ver o corpo. você tem que ter um flashback. Ou você tem que ter um corpo. A gente só sabe o que o Chick falou quando a Betty tava lá confrontando ele. Então, às vezes, ele pode ter mentido. Não, e tem outra coisa também. O Ben, eu só, tipo assim, vou dar um out-sabe aqui. O Ben também não mostrou corpo. Ele depois apareceu em Sabrina. Exato. Mas isso é algum outro eu tenho vídeo. outra teoria sobre isso também. Eu também. A gente também faz 10 vídeos. No segundo episódio, apareceu o Dentinho na prisão. Então, a minha teoria é que o Dentinho é o filho da F. Jones com a Alice. Porque o Chick só falou que machucou ele e foi embora. E tudo que a gente sabe é que o Chick, ele tinha um relacionamento muito conturbado. A gente não sabe se namorou, se foi amigo, se era melhor amigo. Então não dá pra saber muito bem como era o relacionamento. É porque dá a deles. entender que o fake, né? O filho fake, ele é tipo, ele é gay, não é? Dizem que na verdade ele é pansexual, então, tipo, tá. ele disse, então, como eles moravam juntos e eles tinham aquela coisa de aparecer na webcam, que eles eram prostitutos, eles tiveram uma briga porque eles eram meio que também usavam né? drogas e tudo mais. E o Chick machucou ele e foi embora. Então a minha teoria é, por que o Art tá na prisão? Tem que ter um porquê além disso. Eu falei no meu vídeo anterior do episódio que eu achava que tava muito aleatório esse arco aí do Art, até porque foi um lance assim, tipo, ai não, eu preciso ser punido, então eu vou pra prisão. Aí ele fica, sei lá, vai um mês, e aí ele fala assim, então vamos fugir. Tipo, é muito sem noção de, tipo, ele tá... Não é uma prisão, né? De menores infratores, mas ainda assim é uma prisão. E aí mostra o Dentinho, mostra aquele arco ali, eu falei... Cara, por que não, né? Tem alguma coisa aí, nos spoilers que saíram do Roberto, ele sempre fala que fala se vai ter um arco muito legal agora, a série vai ser muito dramática, a série vai ser sombria, e o personagem do Chick vai aparecer de novo, o ator, né, vai aparecer de novo. Então, porque ele não morreu, né, tipo, só apareceu o pai da Betty lá correndo atrás dele, mas é a mesma coisa, não tem corpo, não morreu. Então, como foi a atriz que faz a Alice, né, que confirmou que ele ia estar na terceira temporada, então eu fiquei pensando, então, como ele vai aparecer e por que ele vai aparecer e o que tem a ver? Então, aí eu juntei os pontos. E aí, o que acontece? A minha teoria é que o Dentinho não é filho da Alice porque o Chick bateu nele e ele morreu, assim, ele achou que ele tinha morrido e fugiu, porque ele tava com drogas e tudo mais, então é aquela pessoa que não quer ser pega pela polícia, e ele achou que ele tava morto, então pra ele não ser preso, ele fugiu. Quando a polícia chegou lá, viu que ele tava inconsciente, levou ele pro hospital, e aí aquele delegado lá, que é o que leva os caras pro poço, seria esse cara que chegou e viu ele, que é uma pessoa que é abandonada, não tem família, é órfão e tudo mais,
ele chega e fala assim, eu quero esse cara aqui pra ficar lá no posto. Então, tipo, ninguém vai procurar por ele. Ah, agora faz sentido. Porque, tipo assim, eu ia te perguntar o lance da idade, né? Porque por ser juvenil, sim, a gente perguntou isso não também. faria muito sentido ele estar na prisão. Aí, assim, ele teria meio que, já que ele é corrupto, né? Ele teria falsificado os papéis de, tipo, morreu. E aí feito outros documentos falsos com uma idade menor pra ele estar lá dentro. Não, e o ator é igualzinho, tipo assim, olho claro, um loirinho. A Alice, eu achei ele muito igual, por isso que, assim, já tinham feito teorias de que ele era o filho dela, assim, os gringos fizeram os gringos estão lá, ó. Só que eu falei assim, não é só assim, tem que ter um porquê. Aí eu fiquei pensando, como e porquê, e como faria sentido na linha da série, né? Aí eu falei, assim, é muito dramático. Assim, é bem louco. E ainda assim, tipo assim, vai ter essa relação que a minha ideia é ele quer fugir mesmo. E ele vai apoiar o Art pra fugir. Sim. Porque ele quer se vingar do Tiki. Então ele vai chegar lá e ele vai fingir que não é. Eu só tô curiosa pra saber como que vai ser, tipo, esse arco. Tipo, eles vão ser fugitivos. Como que ele vai se esconder? Ele não vai pro colégio, sabe? Tipo, como que não vai faz sentido nenhum. Eu acho que o Art tá muito loucão na droga, assim. Tá doidão. Porque eu achei isso muito absurdo. Então, pra mim, a única coisa que o Art tá muito absurdo é porque tem um porquê. E o KJ Apa e a Lily falaram que o episódio 9 é muito emocional pro Art e a Betty. E aí eu falei assim, não necessariamente é Bart. Pode ser de tipo, a Betty reencontrou o irmão dela. Pode ser. Entendeu? Então, tipo... É interessante. Pelo Art, ela encontrou o irmão que ela tava sempre procurando e que ela queria. Então, acho que pode ser uma coisa assim. Inclusive, gente, sigam o Roberto Aguirre Sacasa no Twitter, porque vocês vão ter vários spoilers. Principalmente se vocês gostam de teoria ou também de teorizar, sigam os emojis. Não, é bizarro. É muito Dá bizarro. pra saber tudo. E a outra teoria também é a do Clifford, que a dona Mariana foi muito mais a fundo. Eu cheguei a falar no meu vídeo, só que, tipo, eu tinha feito a associação de, tipo, assim, cara, não, tá muito estranho. Primeiro que o Hiram fica sumindo toda hora, sabe? E teve todo aquele lance da segunda temporada também, deles fazerem uma sociedade e falar que eles queriam vingança no episódio 22, sabe? Aí, quando a Beth falou assim, eu acho que o Edgar tem tudo a ver com isso. Eu falei assim, não, porque na segunda foi assim também. Muito fácil. Então, e tipo, a gente não viu nada assim dos Blossom ainda. Eu acho que seria legal eles puxarem meio que os dois vilões, né, das primeiras temporadas pra chegar e ser porque da eu terceira. acho que, como você falou, ficou muito em aberto nas outras temporadas. Então, essa é uma teoria que pega coisas que estão em aberto. Por exemplo, quando o Clifford se mata, não tem nada que explica. E fica tudo parecendo que é proposital. Você vê que os policiais meio que não deixam as pessoas entenderem como é que ficou a cena do crime. A teoria é que, na verdade, o Clifford Blossom matou o próprio irmão e assumiu como Claudius. Aí tem essa coisa, tipo, ele já estava sendo indiciado de que ele ia ser preso. Todo o dinheiro da família dele ia ser congelado por causa disso e ele ia ser preso. Então, assim, ele matou o próprio filho, então ele é muito ruim. Sim, com certeza. Ele quer se dar bem. Pra ele fazer mal pra Cheryl, tá assim, 2 pulos, Exato. sabe? Ele faria de tudo pra não se dar mal. Aí, que é bem aquela coisa de Scooby-Doo, né? O vilão quer fazer as coisas bizarras. Ele chega e forja a própria morte, usando o irmão, que ele pode ter ligado pro irmão e falou assim, não, a gente quer Fica se tudo reconciliar, vamos ser uma família de novo e tudo mais. E aí chama ele, é tipo uma emboscada. E aí acontece isso. Tinha um lance da peruca também, né? Que tipo, ele sempre estava com a peruca ruiva Isso. lá. E agora, Cláudio Clifford, o outro Blossom. que a gente vai descobrir, ele tá de cabelo branco. Então, pra ele se disfarçar seria muito fácil. Exato. E tem também o lance que a Cheryl fala pra mãe dela quando ela incendia Isso, exatamente a essa casa. parte. Que ela fala assim, tem um segredo que se ela não fazer o que ela manda, ela vai contar pra todo mundo. A verdade do pai. Eu acho que ela ainda fala isso, né? A verdade sobre o meu pai. Então, e ficou muito aberto, não explicou nada. Foi no primeiro episódio da segunda temporada. E tipo assim, o que deu pra entender na época é que, como a polícia não tava querendo divulgar muito, parecia que era algo assim, tipo, eu vou contar pra todo mundo o que aconteceu aqui e tal. Que ela ia divulgar o que tinha acontecido ali, porque a polícia tava meio acobertando e tal. Exato. E aí, nessa terceira, quando a gente entende todo esse contexto, faz muito mais sentido que ele tenha forjado a morte dele. Exato, e aí você pensa assim, quem é esse Rei Garba? Qual é o propósito dele? O que ele tá fazendo? Aí você pensa, é um jogo do passado que só os pais saberiam. Então tem que ser um deles. E aparece, no né? episódio 4, entendeu? Então faz muito sentido talvez ser ele. Talvez a Mary apareça, né? Porque tá a Cheryl interpretando tanto a Penelope quanto a Mary. Eu acho isso legal, mas acho isso muito bizarro também, que eu vou ficar assim, né? Mas tem outra teoria também que pode ser que
elas sejam irmãs, sim, né? porque Bizarro. aquele lance que teve de máfia, assim, da família, ela sentou do lado, Exato. né? O Roberto acho que tá fazendo isso pra deixar a gente louco mesmo na teoria. Ele tweetou falando assim também, eu adoro assistir a série com vocês. Aí eu tipo, ai, a gente também, né? E ele dá muita pista. Aí, a pista que, assim, que eu fiz, porque eu acho que é o Clifford, é porque toda vez que ele lança um roteiro, ele bota uma imagem do quadrinho, de qualquer coisa relacionada ao episódio. E nesse episódio que foi sobre o Teto do Demônio, o que tá no quadrinho é o Clifford Blossom preso, é o pai dela, não é o Art que tá lá, o Ruivo que tá preso. Então, isso já me ajuda, tipo, ele não apareceu no episódio. E o que ele tá fazendo ali naquele quadrinho se todos os roteiros que ele bota têm relação com o episódio? Aí eu acho que ele dá essas pequenas pistas, que nem você falou do Emotion, também tem muito disso. Sim. Ele sempre dá uns spoilers assim sem querer, porque ele quer que alguém faça a teoria. A minha teoria lá do Rei Gárgula foi meio baseada num tweet, mais algumas coisas que a série apresentou. Ele forjou a morte dele, na minha teoria, porque ele quer ter o dinheiro dele, então morreu, o dinheiro volta. Pela herança. Então ele ia continuar com o dinheiro dele, continuar na casa dele, então não teria nenhum problema, é só fingir que é outro nome. E depois ele tava arrumando um plano, já que ele tá vendo que as crianças feridas, todos eles fizeram um monte de coisa e ele agora tá do lado do Hiram, né? Na verdade, eu acho que ele quer acabar com o Hiram de alguma forma. Ele pegou esse jogo pra manipular as crianças, porque ele vai ter o controle sobre o que tá acontecendo e ele tá se vingando, tipo, ele matou o próprio filho, então matar o filho dos outros é muito fácil, entendeu? Exato, então por isso que eu acho que é ele que ele eu acho que ele tem muito mais culhão que o próprio Hiram. Exatamente. Apesar dele ser, tipo assim, bem mal, principalmente com a Verônica e tal, mas você vê, que nem eu falei no meu vídeo, a Verônica é a única que não tá envolvida ainda com o Rei Gárgula. Exato. Mas daqui a pouco vai estar todo mundo, até eu acho. Sim, mas tipo, eu acho que ele deve dar uma protegida, mesmo se ele estiver envolvido, de tipo assim, olha, mata geral, mas a Verônica... Mas eu acho que a Barry não vai julgar, porque ela vai ela ficar não é só digna. na fazenda. Mas não é porque ela não é digna, é porque ela descobriu que ele matou o Jason Blossom. Então, tipo, ele não quer que ela descubra que é ele também. Faz sentido. Entendeu? Gente! E também existe o grupo do Riverdale Brasil e o pessoal também acaba colocando algumas teorias. E teve uma que me chamou bastante atenção, porque pode ser do interesse de vocês por causa de Sabrina. É uma teoria muito doida, mas tem algumas coisas que eu acho que dá pra aproveitar. Porque ele tinha falado um lance, principalmente, do vestido da Cheryl. Quando ela visita o Fred no hospital, ela tá vestida de branco. E que isso remeteria, tipo, a sempre que tem algo relacionado à morte, sabe? Porque ela usou branco também no velório do Jason, né? E aí ela dá o beijo da morte no Art e isso poderia fazer com que seria o poder dela. É que ele fala assim, que o Art, quando salvou ela, deu um beijo na morte dela porque ela tava se afogando, e ele trouxe ela de volta. Aí ela fala que ela tem uma dívida que ela tem que repassar o que ela recebeu, que era o beijo da morte, o beijo da vida, sei lá. É beijo da vida. O beijo da vida. Faz sentido. Mas aí ela fala que vai passar o beijo da vida e ela beija o Fred pra poder ele voltar à vida. E tem um lance também que ele acabou não falando aqui. Ela primeiro mora naquela mansão. Quando pegou fogo, a gente conseguiu ver ela meio como algo mais sombrio e que lembra um pouco como se fosse a mansão da Sabrina lá, porque tudo é meio escuro, assim. Eles têm o cemitério da família lá também, que remeteria, tipo, que a Sabrina também tem aquele cemitério que faz as pessoas reviverem. É que a gente tinha aquela teoria de que Sabrina ia se passar nos anos 60 e provavelmente algum dos personagens seria descendente da família dela. Então também tem essa teoria de que pode ser a Cheryl. Pode ser, porque tem gêmeos. Isso aí, ela também é gêmea. Exato. Mas é muito doido também esse negócio dos gêmeos, porque, tipo, faria sentido pra Sabrina, que inclusive tem uma teoria aqui falando sobre ela ser irmã do Dark Lord, né? Mas eu acho que é interessante. Essas três, eu diria que essas três teorias são, tipo, as teorias principais, assim, pra Riverdale, que eu acho que vale a pena prestar atenção pra gente continuar acompanhando e talvez se tiver aí alguma coisa com Sabrina, pode ser meio que esse aí o gap, né? Porque eu não sei se você chegou a ler, o Roberto ele ia botar a Sabrina na segunda temporada. Sim. E aí ele ia dar todo o tom sobrenatural na série. Ele ia fazer com que o Art morresse no final da primeira temporada e não o Fred que levasse o tiro. Oh my god. E aí a Sabrina ia aparecer e ia ressuscitar ele, que nem é no Afterlife. Ela ia ser a vilã. E ia ter um tom todo sobrenatural na série. E aí ele decidiu, provavelmente conversando com os outros
produtores e roteiristas falam assim, não, por que a gente não faz uma série só da Sabrina? E aí deve ter apresentado a proposta pra Netflix e eles aceitaram. Sim, então... a gente falou teorias bem malucas aqui. Deixa aí nos comentários o que você acha que é mais provável de acontecer e se você tem uma teoria que pode ser uma das teorias principais que faça algum sentido aí pra série. Não percam o próximo episódio, que é o episódio que a gente tá mais esperando, que é o de flashback. E eu estarei lá na live da Warner. O link do canal da Mari vai estar aqui na descrição e também a teoria, né? Do Ben e de em que ano se passa Sabrina. E esses vídeos também vão estar aqui na descrição pra vocês poderem ver, porque tá muito, muito legal. Então não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive segue a gente lá, segue Viver Day Brasil Oficial. E se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!